E aí, senhores, bem-vindos, boa noite, estamos ao vivo agora, mais uma live extra para vocês, né? Estamos rodando por aqui, já tô vendo uma galera por ali, acho que o som tá um pouquinho estourado, depois vocês me confirmem, mas cá estamos, voltando, porque eu nem lembro onde é que a gente parou, mas vamos continuar esse negócio aqui. Vocês vão ver que essa navegação nova ela é super mais intuitiva, tá? Todos meus alunos arrebentam nesse negócio aqui. Não tem nem muito o que falar. Então aqui é mais um tirar dúvida mesmo, né? Bom, para alternar na tabela de subida em rota, a condição no nível médio é ISA. Ah, e aí tem um ponto-chave, ó. Quem entende de meteorologia já está ganhando vários pontos em navegação IFR agora, tá? Porque olha só, a condição no nível médio é ISA. Bom, aqui tem alguns termos técnicos, mas se você aprendeu a navegação antiga, isso aqui é ridículo, né? Ó, tô falando para se você aprendeu a navegação antiga, né? Se você aprendeu que era hardcore pra caramba, tinha que calcular nível médio, tinha que calcular a temperatura média, meu. Então aqui, olha só, ele já tá te falando a temperatura no nível médio. É ISA, tá? Então a única coisa que eu preciso lembrar, que eu não sei, vamos descobrir aqui, ó, vamos aqui alternar. Isso quer dizer que ao longo do meu voo, essa navegação é de Uruguaiana, né? Então aqui, resumidamente, eu tinha decolado de Uruguaiana, tinha nivelado, tinha descido para Porto Alegre, não consegui pousar em Porto Alegre e agora, isso aqui eu já fiz nas outras aulas para trás. E agora, e vocês vão ver um negócio que também é único dessas navegações, que ela é independente do que ficou para trás, ela é muito mais, cada questão é isolada, mais fácil de resolver, tá? E aí eu vou, ó, para alternar. Então nós vamos subir para a alternativa agora. Então nós estamos nesse trecho de arremetida subindo até o nível de alternativa. Que eu não lembro, vou ter que lembrar. Mas ele já me paga algumas coisas. O tempo é de 10 minutos. Então olha só. O tempo de subida é de 10 minutos. Deixa eu fazer isso maior aqui, porque senão, né, um pouco fora de escala aqui, né? Mas vamos lá. O tempo de subida, ele já me paga. O tempo de subida é 10 minutos. Tá? Ótimo. Combustível gasto na subida, 566 quilos. Combustível, 566 quilos. Ótimo. Vamos colocar aqui então. Consumo, combustível gasto, CG, 566 quilos. Ótimo. São dados de subida que ele já está me pagando já. A distância, olha que fácil, porque isso aqui tudo era coisa que a gente achava, agora já está dando. É só você interpretar e pôr no papel. A distância é 51 milhas, então essa distância percorrida horizontalmente aqui, ó, é de 51 milhas. Então, já sei uma das coisas mais importantes, que é quanto eu percorri. Nem preciso achar VS. Já está dada a VS. Por que já está dada a VS? Porque ele já está me falando, olha, piloto, você percorreu em 10 minutos 51 milhas. Então, qual é a minha velocidade? Velocidade é por hora. Então, quantas milhas por hora? E aí eu vou achar, obviamente, a minha velocidade real de subida, que vai ser uma regrinha de 3 bem besta aqui, 60 vezes 51 dividido por 10. Ô, caramba. Peraí que bugou aqui a calculadora. 60 vezes 51 dividido por 10, 306. Ok? Bom. Vamos lá. Aqui, o que mais que a gente tem? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Distância 51 milhas, né? Coloquei aqui. 51 milhas. Tempo de subida a partir de uma arremetida no destino até o nível de voo. Ah, tá. Precisamos encontrar a altitude. Para isso eu vou ter que olhar lá nos dados, lá talvez aqui. Vamos voltar para entender, que eu não lembro mais. Prova navegação, papapá, manual geral de operações, nível 340. Para alternar, o nível de voo deve ser o mínimo do espaço aéreo superior. Qual é o mínimo do espaço aéreo superior? Onde começa o espaço aéreo superior? 245 exclusive. Não se voa no 245.
Então seria ou 25 mil pés ou 26 mil pés. Vai depender de qual é o rumo, né? Para isso eu vou precisar da carta. Deixa eu ver se eu tenho a carta aqui. Questões, prova. E agora, hein? Eu tinha essa carta, galera. Era para eu ter essa carta. Será que eu perdi? Deixa eu olhar aqui. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem tudo aqui. Para sair mais Porto Alegre para Floripa, vai ser subir no Nordeste ali, então vai ser ímpar, então vai ser 25 mil pés. Quer ver? Vamos confirmar aqui, só para não falar besteira. Espera aí que eu acho que eu vou ter que imprimir isso aqui no PDF para ficar mais fácil. E eu já mostro para os senhores. Ok. Só para a gente analisar essas cartas aqui. Aqui eu vou subir aqui, ó. De Porto Alegre, que está aqui, ó, Canoas, Porto Alegre, estão vendo? Ó? Canoas, Porto Alegre, eu vou para Floripa, ó, então é Nordeste, conforme eu fiz de cabeça, né? Ele fala aerovia? Vamos ver aqui, ó. Direto Porto Alegre, Floripa, direto Itibebe, Upper Mike 540. Vamos dar uma olhada nela aqui. Upper Mike 540 é esta aerovia aqui. Deixa eu pôr uma cor de destaque para esse negócio. Essa aerovia aqui, que tem rumo magnético mais ou menos 55. Ó, 55, 56. Ou seja, eu tenho que escolher um nível ímpar, né? Tô indo no quadrante Nordeste ali, né? 55 graus magnéticos. E isso vai me dar um nível ímpar, né? Básico lá das nossas regras de voo, da tabela de regras de voo por instrumento. Então, o 24.500 é um nível que a gente não vai usar. Então, obviamente, será 25 mil pés o nosso nível para alternado. Deixa eu já preencher aqui no... Ih, caramba, peraí, deixa eu preencher isso aqui primeiro. Peraí, ó. Então, aqui, ó. Eu vou subir para 25 mil pés, para o FL 250, tendo saído aqui de Porto Alegre, que é nível do mar. Podemos considerar assim, ó, nível do mar. Ok? De boa? Então vamos ver o que mais que ele fala aqui para a gente. Agora já temos alguns dados importantes. Deixa eu voltar aqui, ó. Para alternar, na tabela de subida em rota, a condição no nível médio é ISA. Então, do nível do mar para 25 mil pés, a média é ISA. Então, nós vamos ter que achar a média. Metade de 25 mil é 12.500. Então, minha altitude média de subida, ó, minha altitude média de subida, 12.500 pés. Em alguns casos, dica para vocês, em alguns casos eu percebi que essas provas novas estão considerando o valor cravado. Não faz diferença nenhuma para a sua navegação, mas fica ligado, que às vezes ele vai dar o valor cravadinho. Por exemplo, o que é o valor cravado? O cara vai falar assim, Porto Alegre não está no nível do mar. Ó. Porto Alegre, na verdade, está a 30 pés. Aí a ANAC vai falar, olha, a média entre 25 e 30 pés, aí já vai dar 25.030 dividido por 2. Vai ser 12.515. Essa seria a altitude média de subida. Então, 15 pés, né? Não é nada. Então, você pode passar por cima disso aí, mas se atentando que se precisar fazer uma adequaçãozinha, você faz ali. Beleza. Altitude média de subida, 12.500. Ótimo. Vamos ver o que mais que eu tenho ali de dado. Beleza, aí ele fala, deixa eu ter que organizar isso aqui melhor, viu? Tá muito feio. Deixa eu ver como é que eu vou botar aqui. Vou botar daqui, ó, quer ver? Ó? Não façam o negócio aqui mal feito, tá? Que não sei se complicam na hora de interpretar seu próprio desenho. Altitude média de subida, 12.500 pés. Tempo de subida foi de... não, peraí. Peraí que eu já vejo isso aqui. Temperatura média de subida, ele falou que é ISA, então nós temos que encontrar a ISA para 12.500. 12,5 vezes 2, 25.
Padrão no nível do mar, 15, menos 25, menos 10. Vamos fazer de novo? 12,5 vezes 2, 25. O que é 25? É quanto eu perco para chegar em 2.500 pés. O padrão no nível do mar é 15, então perdendo 25 menos 10. Essa é a minha temperatura média de subida, então menos 10. De novo, pessoal, aqui uma outra dica importante que está fazendo muito aluno errar. Antigamente, nós somente calculávamos a temperatura média desse jeito que eu acabei de calcular. Agora, na maioria dos casos, você vai encontrar a temperatura fazendo a média aritmética. Você tem a temperatura aqui e tem a temperatura aqui. Você soma e divide por 2. Nesse caso aqui, só não vai fazer isso, você só não vai fazer isso porque ele falou que a minha temperatura, condição no nível médio, é ISA. Então, eu achei a ISA para o nível médio. Ok? Então, eu fiz o gradiente partindo da ISA na superfície, subindo para cá. Mas, atenção, porque na maioria dos novos casos, você vai ter a temperatura aqui e a temperatura aqui. E aí, para calcular a média, vai ser somando e dividindo por 2. Tá? Fazendo média aritmética, e não a média de gradiente térmico lá da meteorologia. Tá? Pois bem, a partir de uma arremetida no destino até o nível, vento zero, então já fala que o vento é zero, foram encontrados tempo de 10 minutos, combustível 566, distância 51 milhas, TAS média 356. Então ele já falou aqui a minha VA média de subida, que é 356 nós. Ok? 356 nós. Uma das coisas que ele me pede é calcule a razão de subida, bem facinho. Razão de subida é quantidade. Ó, o básico que eu ensino para vocês lá. Quantidade pela razão me dá o tempo. Ok? Quantidade de subida dividido pela razão de subida me dá o tempo. Só que aqui eu já tenho o tempo, que são 10 minutos. E eu tenho a quantidade, que são 25 mil pés. Então, quantidade pelo tempo dá a razão. Então, olha só, 25 mil pés dividido por 10 minutos dá uma razão de subida de 2.500 pés por minuto. Pronto, achei 2.500 pés por minuto. Achei aqui a alternativa Charlie. Ó, é a única que tem 2.500 pés por minuto. Ok? 2.500 pés por minuto. E outra coisa que ele pediu para a gente calcular foi a velocidade indicada. Ó que louco, voltando para trás da lógica, né? Indicada, porque ele deu a VA. Aí você vai no seu computadorzinho de voo, bem basicão lá. Vamos aqui no nosso E6B aqui, ó. Você, já eu respondo as dúvidas aí, tá? Mas só para a gente finalizar esse, ó, eu vou alinhar altitude com temperatura, 12.500 com menos 10. Janelinha da direita, básico, lá do PP, né? Então, ó, 10, 11, 12.500, ó. 12.500 em cima do zero, ó. Eu estou usando o zero como marcador, ó. 0 em cima de 10 mil pés, 0 em cima de 11, 0 em cima de 12, 0 em cima de 12,5. Mas não são 0 graus, são... Qual que é a minha média? Menos 10. Então tem que fazer um ajustezinho aqui, ó, e dar uma roubadinha aqui, ó, trazer esse menos 10 para cá. Ó, menos 10 em cima de 10, 11, 12,5. Como eu tenho a VA, que é 356, eu vou olhar fora. 356, 35. Vamos tirar um print aqui para inverter esse negócio. Como eu tenho a VA fora veio dentro, né? Basicão também. Então, ó, 350, 360, 355 seria mais ou menos aqui, ó.
e embaixo está dando antes de 300, está dando 250, 260, 270, 280, 290 e uns quebrados, 293, 94, por aí. 293, ó, em ciminha, maravilhoso, né? Fácil, nem precisou de dados anteriores, exceto que eu olhei ali de altitude, pá, e a prova te deu tudo. O exercício agora ele te dá praticamente tudo. Então temos mais uma questão correta para a nossa prova de Uruguaiana para Floripa. Ok? Temos uma questão resolvida. Pessoal, eu vou até às 9, tá? Hoje eu tenho compromisso após as 9, então tem que ir até às 9 com vocês. Então uma questão já está resolvida. Vou tentar dar um gásinho para a gente responder o máximo possível, tá? Como achou menos 10? Não entendeu, ô New York? Eu esqueci seu nome, perdão, comandante, que é complicado, é muito nome. Aí quem não tem o nome aí, no nick, complica. Eu achei o menos 10, comando, porque ele falou aqui, ó, a condição no nível médio é ISA. O que ele está me falando? Que a temperatura no nível médio é padrão. E aí você vai fazer um cálculo de ISA. Qual é o padrão para 12.500 pés? Eu fiz um cálculo rápido que eu ensino para os meus alunos, mas já que você ficou com dúvida, eu vou fazer o cálculo mais lento. Como é que é? No nível do mar, o padrão são 15 graus. Né? Básico, né? ISA, 15 graus ao nível do mar. Partindo desse padrão, eu acho todos os outros padrões em altitude. Nós queremos a média. A média é 12.500, que é a metade do caminho entre 0 e 25.000. Nós sabemos que o gradiente térmico é de 2 graus a cada 1.000 pés. Então, se eu subir 12.500 pés, eu vou perder X. 12.500 vezes 2, 25.000. 25.000 dividido por 1.000, 25. O que isso quer dizer? Ao subir 12.500 pés, eu perco 25 graus. O padrão é 15 ao nível do mar, então executando essa subida eu perco 25, 15 menos 25 menos 10. Essa é a temperatura padrão a 12.500 pés, que foi a condição dada por ele aqui dentro da própria questão. Ele fala, ó, a condição no nível médio é ISA, ou seja, no nível médio a temperatura estará padrão. Então o que você precisa saber? Qual é o nível médio? 12.500. Qual é a temperatura padrão? Menos 10. Entendeu? A prova de PC e FR não parece ser tão difícil. Agora não está tão difícil, já foi mais. Mas assim, não deixa de ter muitas complexidades e tal. É uma prova que quando o aluno aprende a fazer, fica boa, fica bem legal. Eu particularmente, quando eu era aluno lá, eu vou contar uma história para vocês, eu não tive muita oportunidade de ser aluno de PC e FR não, sabia? Eu comecei a dar aula em 2010, 2009 na verdade, porque eu passei na prova, já comecei a dar aula para os colegas ali. Isso foi em 2009. E aí, eu logo... Todo mundo já minha história, já quem me conhece já sabe. Bati na porta da escola, depois que eu dei as aulas para os colegas passaram na prova, eu bati na porta de uma escola. E falei, sou professor, precisa de professor aí? Trabalho de graça. Paga R$10 aí a hora aula que eu aceito. Aí me botaram para dentro. Aí começou a crescer, comecei a aprender ali e tal, e dar aula. Pronto. E aí, em 2012, o dono da escola falou, tem uma turma de piloto comercial, você anima? Eu falei, bora nessa. Eu não sabia nem pra mim, eu nem tinha feito prova ainda. Penso que eu apanhei desse negócio pra tirar do zero, porque não tinha YouTube pra você ficar vendo isso aí. Entendeu? Aí eu tinha que ir nos livros lá, e, pelo livro, era super complicado. Não tinha condição. Aí apanhei que nem um condenado. É por isso que eu elaborei meus próprios métodos, porque eu não aprendi com ninguém, eu aprendi de baixo porrada mesmo essa porra. Sacou? Então, e aquela navegação ali, com vento desconhecido, foram anos ensinando o piloto comercial no migué, porque eu não sabia nem pra mim. Foram uns 2 anos, 2012 até 2014. Em 2014 eu desenvolvi um método, eu falei, agora eu entendi essa bagaça. Aí eu comecei a postar meus vídeos no YouTube. Aí eu fui o primeiro, porque não tinha também quem ensinava no YouTube. Se voltar aí, você acha no meu canal aqui. Nesse canal mesmo aqui. Aí eu aprendi pra valer. Aí eu comecei a passar pra frente, entendeu? Então naquela época era mais punk. E aí, mas quando você aprende, daí você fala, porra, saquei qual é. Aí a navegação fica bem boa de fazer. Você fala, pô, que massa fazer isso aqui. Dá tudo certo, os valores dá tudo cravadinho, aí fica legal.
Agora, essas provas atuais estão mais simples por esse motivo. Essa navegação que a gente está fazendo, eu estou continuando ela do que eu fiz no Natal. Eu tinha parado na questão 7 no Natal, sem condições de continuar se fosse uma navegação antiga, porque eu não ia lembrar nada, ia precisar buscar dado para trás, sem condição. Até eu, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse dado 6 meses de intervalo, eu ia estar todo perdido aqui agora. E essa aqui já não deixa a gente tão perdido, essa navegação nova, porque ela te fala tudo que está acontecendo dentro da própria questão, tá vendo? Sacou? Então é por aí. Agora, vamos continuando, vamos para 9. Bom, e aí tem alguns dados aqui que a gente não pode desprezar, ó, porque ó, aqui na 8, eu até esqueci de mencionar. Questão 8 aqui eu fiz, deixa eu deletar um pouco dessa sujeira que eu fiz aqui, ó. Porque ele me disse que eu percorri 51 milhas, isso aqui eu tenho que deixar salvo, tá? Eu não posso perder isso aqui. Vamos para questão 8. A gente vai precisar disso daqui a pouco. Tá? E aí agora, questão 8, vamos para aqui questão 9 agora, para a gente entender o que a gente consegue fazer. Questão 9. Vamos entender agora o que a gente está fazendo. O que a gente fez até agora foi sair de Porto Alegre. Ó, saímos de Porto Alegre. Era bom saber o horário. Será que a gente tem o horário aqui para trás? Cálculo de cruzeiro. O tempo, vamos olhar no meu... Vou ter que pegar uns dados aqui para trás, tá, galera? Só para a gente ficar bem pontuado aqui. Foi no Natal, eu estava até de personalizado aí, ó. Achamos aqui. Aqui, ó. Beleza, esse aqui que eu queria, ó. Ó que bonitinho aqui. Aqui a gente tinha o cruzeiro, papapá, beleza. Deixa eu ver se eu calculo o horário que eu cheguei. O horário que eu cheguei em Porto Alegre. Tem ou não tem? Foram 18 minutos de descida. Porra, não coloquei isso aqui, aí foi vacilo da minha parte aqui atrás, hein? Você vai saber o horário que a gente pousou aqui, que a gente tentou o pouso aqui em Porto Alegre. Pode ser que esteja para trás aqui, eu esteja vacilando. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Só para a gente não ficar super perdido. Aqui para trás, para os cálculos de cruzeiro, papapá, analise datas, ground, tempo, distância em cruzeiro. Aí tínhamos achado aqui, ótimo. Vou ter que sair calculando, já depois a gente calcula, não tem problema não. É fácil achar nessa aqui. Enfim, decolei de Porto Alegre, nivelei, atingimos o nivelamento aqui no 250. Tá? Olha o que a gente vai fazer agora. E faz todo sentido, tá? Isso aqui na vida real. A gente acabou de cumprir a subida e na próxima questão ele já vem com a tabela de descida. Faz sentido calcular o TOD. Eu preciso calcular o TOD antes de calcular o cruzeiro. Porque eu preciso saber quantas milhas antes de Florianópolis eu vou começar a descer para entender onde é esse ponto que eu vou começar a descer, para entender quanto eu preciso para voar daqui até lá. Então a gente sempre calcula a descida primeiro, sempre foi assim, isso aqui está certo. Então ele pula do nada de uma questão que estava subindo já para uma questão que leva a gente para o pouso. Então, bora nessa aqui, ó. A tabela de descida baseada em Flight Trust Idle, beleza, em potência marcha lenta, Mach 70, 280, 250, beleza, beleza. Vento zero, a ANAC está facilitando muito sua vida com vento zero aí. Tempo 15 minutos, ó que beleza, já temos aqui então o nosso tempo de descida 15 minutos. A minha quantidade de descida, de novo, Floripa é nível do mar também, todo mundo sabe, se não sabe, tá faltando ir pra praia um pouco lá em Floripa para você entender que, né, tá no nível do mar. Então, quantidade de descida eu vou descer de 25 mil pés para zero, então é 25 mil pés em um tempo de 15 minutos. Isso vai me dar uma razão de descida igual. Vamos calcular logo a razão aqui. 25 mil pés em 15 minutos vai ser 25 mil pés em 15 minutos, aplicando uma razão de 1.666 pés por minuto. É isso?
Vamos deixar destacado aqui, porque isso aqui foi um valor encontrado. Razão de descida, 1.666 pés por minuto. 1.666 pés por minuto. Olha só, ela já está aparecendo aqui como resultado. Olha que legal, olha que fácil a navegação. Então, combustível, vamos colocar aqui, combustível gasto nessa descida foi de 210 quilos. Ok. A distância percorrida foi de 70 milhas. Ok, então percorri aqui durante a descida 70 milhas. Perfeito. Determine fuel flow, consumo e razão. Consumo é a coisa mais linda da vida, né? Consumo é só falar, você tem a afirmação. Você está falando assim, olha, gastei 210 quilos em 15 minutos. Quanto gastei em 1 hora? Esse é o nosso consumo horário, né? Quanto se gasta por hora. Faz a regrinha de 3 aqui. 210 vezes 60 dividido por 15, 840 quilos por hora. Esse é o nosso consumo horário. Então, uma razão de 1.666 com um consumo de 840. Está na mão, alternativa alfa. Fácil? Beleza. Olha como agora na 10 ele volta para o cruzeiro, né? Opa, vocês têm que ver, né? Aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aqui agora, né? Para os cálculos de cruzeiro para o alternado, olha aquilo que eu falei. Agora a gente vai fazer... Peraí, primeiro deixa eu salvar aqui como nossa questão 9, que aí fica salvo bonitinho aqui. E agora eu posso abrir aqui um documento para a questão 10. Então agora, olha como faz... E aí a questão 10 eu vou emendar na questão 9. Nesse desenho da questão 9 aqui, na real. Então, olha só, vou fazer aqui de outra cor, de verde agora. Agora, nós já sabemos, eu já sei quantas milhas antes de Floripa eu tenho que descer. 70 milhas. Então, eu já sei que, olha só o que mais que eu sei aqui, que de Porto Alegre até o Toque, conforme a minha última estimativa, era de... Quantas milhas mesmo eu percorri aqui durante essa subida? Fica aparecendo matemática, né? Olha que legal. 51 milhas, olha lá, já que bonitinho ficou aqui. Então nós vamos transpor isso aqui para cá. Olha que massa aqui, já tá fácil. Se a distância, vou inventar aqui só para vocês entenderem. Se a distância de Porto Alegre para Florianópolis for de 500 milhas, não é isso tudo, lógico, mas se for, eu já sei que eu gastei 51 subindo, 70 descendo, sobrou isso aqui é o meu cruzeiro. Já tenho a distância percorrida em cruzeiro, olha que fácil. É muito mais fácil que as navegações antigas, vai, fala sério. O aluno que fica chorando por causa dessa navegação aqui merece chorar mesmo, porque realmente... Antigamente você tinha que calcular isso aqui tudo, olhando na carta, fazendo uma caralhada de coisa lá, você é louco. Então, olha só. Agora a gente tem o TOC e tem o TOD. Tá? E aí, eu acho que inclusive uma das coisas que ele vai querer aqui é a distância, olha lá, ó, exatamente, é óbvio, né? Que ele vai querer a distância em cruzeiro. Tá vendo? Para achar a distância em cruzeiro tá mais que fácil, porque é o que eu acabei de explicar para vocês no meu exemplo fictício. Vamos fazer agora com um exemplo real. Né? A gente vai pegar a cartinha aqui ó, de Porto Alegre. Nós vamos até Itibebe, vamos contar a distância. Porto Alegre para Itibebe, era a nossa rota, tá? Tô lembrando de cabeça, tá lá nos dados. 42 milhas, 42 milhas. Cuidado para não pular fixo aqui, senão vocês vão se lascar todo aqui. Viu? 42 milhas. Itibebe, a gente entra na Upper Mike 540. São 250 milhas até o fixo Unler. Então, 250 milhas. Não, peraí, tá torto isso aqui, peraí.
Ah, não, pera aí. 250 milhas, eu já ia fazer um outro cálculo para tirar a prova, mas não. Esse aqui é o FL 250, que é o nível mínimo dessa aerovia aqui, né? A distância está aqui embaixo, que está bem embaçado. Esse embaçamento aqui, inclusive, pessoal, é justamente defasagem da carta original, tá? 62 milhas. Tá? Então, mais 62 milhas, que é a distância de Itbeb até esse fixo que é o Angler. Aí do Angler, nossa, mas tá ruim de ver, hein? Até o Dádimo são 16. Aí de Dádimo para Butep são 18,7. Eu estou fazendo arredondado, 19. Se quiser fazer preciso, pode fazer, não dá problema não. De Butep para Donro, 10 mais 10. De Donro para Tozev, mais 15. De Tozev para Elaca, mais 13. De Elaca para Ustum, mais 6. De Ustum para Floripa, mais 23. Então, essa é a distância total. 206 milhas é a distância de Porto Alegre para Floripa. Um pouquinho de uma cor bem particular, para a gente entender do que está falando. 206 milhas. Porém, olha só, 206 milhas, gastei 51 para subir, gastei 70 para descer, sobraram 85 milhas para voar em cruzeiro. Ó, resolvi a questão, sem nem olhar mais nada. Fácil, né? 85 milhas, fechou? Inclusive, vamos colocar esses dados aqui, ó. Então, a nossa distância do toque ao Todd é de 85 milhas. Ok? Fala, Fernanda. Boa! Temos aqui também o New York falando alfa, que era para aquela questão anterior, né? Acertou. Muito bem. Giliar, parabéns, comandante Dantas, nos ajuda muito. Obrigado, comando. Tamo junto. Só não posso me perder no tempo aqui, mas temos ainda uns minutinhos aqui, né? Estão entendendo aí, galera? Adriano, que é um cara que eu sei que estuda para valer. Meu aluno aí, referência, foi meu aluno do PP. Tá estudando, começou o PC agora. Tá estudando pelo meu método antigo. Era muito mais complicado, né? Você vai pegar uma prova dessa aqui, você vai falar, meu, que fácil. Que delícia de prova, né? Bom, não acabou a questão, vamos fazer a questão. Eu só achei que a distância do toque ao Todd, né? Então agora nós vamos voar daqui para cá. Vamos ver o que ele está querendo nesse trecho. Vamos lá, vamos entender a parada aqui. Para os cálculos de cruzeiro para o alternado, a temperatura no nível de cruzeiro é menos 25. Opa, vamos lá, vamos começar então aqui a brincadeira aqui. Aqui ele está dando aqui, ó, menos 25 graus Celsius. Essa foi a minha temperatura lá, ó, cravando. Esquece gradiente térmico, ele está te obrigando a usar menos 25 ali, tá? A componente de vento é 10 de tail, de cauda. Então tem 10 nós empurrando a minha VA. Tá? Então minha VA vai ser dada uma VA lá, ainda vai somar 10 porque é tailwind, vento de cauda, tá empurrando. Tá? Tá, não interessa aqui agora no meu desenho ali. As tabelas do manual da aeronave, baseadas no regime de voo máximo alcance, são apresentadas ISA mais 10, mais 10. Ele me dá um gráfico aqui para a gente entender quais são os nossos dados, baseado na temperatura. Tá? E aí ele fala, olha, se for condição ISA, o fuel flow será 2320 e a VA será 400. Se tiver 10 graus a mais do que a ISA, o fuel flow será 2420, a TAS será ok. Se tiver ISA mais 15, aí vai. É um gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico para a gente analisar. Ok? Gráficozinho. Analise a alternativa, analise a condição ISA encontrada. Aí agora a gente vai fazer de novo uma conta de meteorologia. Eu quero saber... Espera que o Paint bugou aqui. Eu quero saber qual é a condição ISA. Isso aqui é uma conta de meteorologia, não é uma conta de navegação. Olha que fácil. De novo,
para quem tinha ficado na dúvida, o New York, ó. Qual é a ISA para o nível do mar? É 15. Vem comigo, vem contigo aqui, ó. A ISA no nível do mar é 15. Então, qual é a ISA para 25 mil pés? Olha só. Em 25 mil pés, para cada 1.000 pés eu perco 2. Então, em 25 vezes 2, eu vou perder 50. Essa é a perda padrão ao subir 25 mil pés. Perder 50 graus. O padrão no nível do mar é 15. Então, se eu subo 25 mil pés e perco 50, o padrão para 25 mil pés, a ISA para 25 mil pés, seria menos 35. Anote. Anote essa parada aqui para você não esquecer. Ó. A minha ISA é menos 35. O que acontece? A ISA nem sempre acontece. Pelo contrário, no Brasil está sempre quente pra caramba. Então quase nunca bate com a ISA. É o caso da nossa navegação aqui, ó. ISA é o padrão, mas não quer dizer que o padrão vai acontecer o tempo todo. Tá 15 graus ao nível do mar onde... Quer ver um exemplo? Galera de São Paulo, Curitiba, Goiânia. São cidades que eu lembro que estão a 2.500 pés, mais ou menos. 2,5, vai perder 5. Tá 10 graus aí onde você tá? Em São Paulo, em Curitiba, em Goiânia. Em Brasília, 3.500. Vai tá 8 graus em Brasília? Não tá mais quente, com certeza. Se vocês estão no nível do mar, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, Florianópolis, tá 15 graus aí? Não tá. Ou pode ser que esteja, né? Em algumas, né? Mais pro sul aí, né? Mas não tá. O que quer dizer que a temperatura do momento não é a temperatura padrão. Ela é uma temperatura divergente, um desvio. Em inglês, quando vocês forem voar Boeing, lá no FMC do Boeing, lá no computadorzinho lá de bordo, nosso computador gerenciador de voo, vai ter assim, piloto, me fala quanto é que está a condição ISA. Na verdade, é o desvio de ISA. Vai ter lá assim, ó, ISA dev. Para você colocar assim, tá mais 10, tá? Porque aí o Boeing vai entender, tá mais 10, então tá quente. Se tá quente eu vou ter que dar um pouquinho mais de potência aqui, senão nós não sai do chão. Entendeu? Você vai lá para Cuiabá, você vai colocar, ó, tá ISA mais 30, tá? Ele vai falar, puta, então tá quente pra caramba, aqui eu vou ter que me gastar todo. Aí você vai lá para voar em Seattle, lá quase no Canadá, tá ISA menos 15, tá frio pra caramba. Ele fala, ixi, eu botar 20% de força aqui, nós já decola. Performance pra caramba. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, o Diego Dias falou, em São Paulo tá 17, beleza, São Paulo tá 2.500 pés, o padrão seria tá 10, então o que isso quer dizer? Que São Paulo tá ISA, padrão, que é 10, mais 7, 10 mais 7 é igual a 17, temperatura real de São Paulo, padrão é 10, mas está 7 graus mais quente. Isso é a condição ISA. Não tem que estar explicando isso agora, porque isso é meteorologia, né? Mas eu só falei dessa história toda para vocês entenderem a situação do nosso exercício. O padrão para 25 mil pés são 35 graus negativos. E nesse momento nós temos 25 graus negativos. Isso quer dizer o quê? Uma condição ISA mais 10. Essa é a nossa condição para esta situação aqui, ó. E isso quer dizer, portanto, que nós usaremos esta tabela de referência. Esquece as outras. O resto aqui era só para ele te fazer interpretar. Você interpretou, o que é legal. Eu acho legal interpretar isso aqui também, porque isso induz o piloto que está aprendendo a como interpretar um gráfico, um manual lá. Você vai voar lá, pega um manual de avião, tem lá. Esse avião vai decolar assim, ISA mais 5, ISA mais 10, ISA mais 20, eu tenho que saber qual é a ISA, né? Então é uma coisa que você usa efetivamente. Se está ISA mais 10, o meu consumo é esse, a minha TAS é essa. Pronto. Aí ele fala, o que mais? Que eu até esqueci já. Assinale a condição ISA. Pô, ISA mais 10, acabou a questão, é a Charlie. Ah lá, já tínhamos marcado a Charlie, diga-se de passagem, né? Olha que fácil. Todas as outras, se você acertar o cálculo de ISA, você já matou a questão. Ó.
Tá vendo? ISA mais 10. Assinale a condição ISA. Assinalei a GS, a Ground Speed. Ora, se a VA é 414 e ele me pagou um vento de cauda de 10 componente, então vai somar 10. Então, 424. A GS, assinalei. O combustível previsto a ser consumido em cruzeiro. Aí nós vamos ter que dar uma pensada aqui. Calma aí. Nós temos o fuel flow aqui, ó, 24,20. Então, nosso avião aqui, o nosso consumo de cruzeiro é de 24,20 quilos por hora. Tem que saber quanto tempo eu vou voar nessa bagaça aqui. Para isso, eu vou precisar de uma outra conta, que é, já que eu tenho a ground, que é 424. Então, olha só. Nosso avião voa 420, vamos por aqui, tempo em cruzeiro. Nosso avião voa 424 nós, o que quer dizer 424 milhas náuticas em 60 minutos. A nossa distância em cruzeiro era de 85 milhas, então isso vai me dar X. Então, meu tempo de voo é de 85 vezes 60 dividido pela velocidade, vai dar 12 minutos voando em cruzeiro. Perfeito. Esses 12 minutos eu trago para cá. Quanto eu gasto em 12 minutos, sabendo que o avião gasta 24,20 quilos em 1 hora. Então, esse aqui vai dar um X aqui. Esse X vai ser 12 vezes 24,20 dividido por 60. Eu vou gastar 484 quilos. Esse é o meu consumo, combustível gasto, voando em cruzeiro. 484. 484. Cá está. Bateu em ciminha. 484. Fechou? Então, olha só. Encontre... Vamos de novo. Condição ISA, encontrei. GS, encontrei. Combustível previsto, encontrei. Tempo, encontrei. Né? O tempo aqui está 12 minutos. Encontrei, inclusive, antes. E a distância, encontramos. Acabou. Fechou? Bom, galera, olha só. Eu vou encerrar essa live aqui, que eu tenho algum compromisso agora após as 9. Cravamos as 9, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Deu para abrir a mente de vocês um pouquinho aí, ó, para essas questões. Fizemos aqui a 8, a 9 e a 10. E a questão 11 vai ser já sobre autonomia. Uma questão bem facinha, mas que é um pouco mais... trabalhada, porque eu vou precisar recuperar os horários de decolagem, de toque, de descida, de back in bar, vai somando tudo ali e você acha a autonomia igual eu mostrei para vocês lá no comecinho dessa aula, entendeu? Então eu vou ter que ficar por aqui hoje. Amanhã temos live lá no canal da EAD Aviação, espero que vocês tenham curtido essa aula aqui de hoje. Então, senhores, muito obrigado pela presença. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 19h57 lá no canal da EAD Aviação. Bom descanso para vocês. Aquele abraço daqui, o Comandante Dantas, na escuta. Aconselhamento de 3, continue a pressão, 3, 1, 4 graus, 02, autorizado pouso na direita.